E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer, nessa mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E, considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e o não achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justificar, ou melhor, justiçar. E, partindo da Judéia para Cesareia,
ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom. Mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez uma prática. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante, feriu-o o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Estes versos, irmãos. Amém. Glória ao nome do Senhor. Querida Irmandade, vemos aqui neste capítulo, irmãos, um relato maravilhoso desta libertação de Pedro, que já estava preso para ser morto, e que certamente, irmãos, já temos ouvido muitas vezes a leitura e também a exposição da palavra por meio deste capítulo. E nesta noite, irmãos, o Senhor traz mais uma vez, lembrando que este Herodes, que era rei nestes dias, ele buscava agradar o povo, pois ele era rei, mas era também subordinado a Roma, de modo que ele precisava praticar atos políticos para estar bem diante do povo e bem diante também de César. E sabemos que Herodes era um título hereditário, porque vejam que quando o Senhor nasceu e vieram os magos, aquele Herodes da época se irou, como que nasceu um rei dos judeus, se o rei dos judeus era ele. E depois, quando os magos, avisados pelos anjos, voltaram por outro caminho, Herodes, irmãos, se irritou, pois parece até que era mesmo o ódio, a ira, a irritação era próprio desses Herodes. E esse Herodes daquela época também se irritou, se irou e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo que habitavam em Belém. Mas aquele Herodes morreu. Ele procurava a morte e ele encontrou a morte. E o anjo avisou José lá no Egito: pode voltar, porque é morto os que procuravam a morte do menino. Por isso, irmãos, que Deus nos guarde. Procuremos o que é bom, procuremos o bem, procuremos a paz, procuremos o que edifica, porque há pessoas que se irritam, querem o mal e buscam a morte, mas aquilo que a pessoa busca para os outros, encontrará para si. Glória ao nome do Senhor. E os outros Herodes que vieram, irmãos, continuavam o mesmo nome Herodes, como os Césares e como também os faraós e assim por diante. Então este Herodes agora, nos dias dos apóstolos, era um sucessor, e ele então
como Jesus havia advertido os apóstolos, cuidado com o fermento de Herodes. O fermento do Herodes, irmãos, era a política, a hipocrisia, buscar estar bem com este e bem com aquele, com falsidade, com promessas que não se cumprem. E este é o fermento, irmão, que continua no mundo, nas pessoas que prometem em campanhas e depois não cumprem. Falam, mas não têm condições de fazer. E este Herodes, então, cheio deste fermento de agradar tanto o povo de uma região, o querer de outro e o querer de Roma, e isto, irmãos, é difícil agradar gregos e troianos, como se diz, mas ele tentava. E veio no coração dele de perseguir a igreja, e realmente prendeu alguns dos discípulos, dos seguidores de Cristo, e num espetáculo público mandou matar Tiago, irmão de João. E ali o povo se agradou de ver o espetáculo de morte de um apóstolo, de um servo amado do Senhor. E como ele viu aí um caminho de ser agradável ao povo, ele mandou prender também Pedro. E Pedro era um discípulo muito conhecido, um apóstolo agora já, muito conhecido e amado, e era a época da semana da Páscoa, a festa dos Asmos, e ele então mandou prender Pedro. E agora eu vou dar um espetáculo público maior ainda. Agora meu sentimento de louvor perante o povo vai subir, glória ao nome do Senhor. E assim Pedro foi colocado sob os cuidados de 16 soldados, 4 quaternos, quer dizer, 4 grupos de 4 que alternavam na guarda de Pedro dia e noite. Querendo dizer agora, ele estará com segurança no último dia, após a Páscoa, então eu vou dar este espetáculo. Mas, irmão, nada acontece se Deus não permitir. Por isto, irmãos, vejam uma coisa. Por que morreu Tiago? Tiago, irmão de João, e Pedro, irmão de André, foram os 4 primeiros chamados por Cristo. Acompanharam Cristo todo o tempo da sua missão. Eram amados igualmente. O Senhor ama a todos, irmão. Mas por que permitiu que Tiago fosse morto à espada? E livrou milagrosamente Pedro? Porque cada um tem a sua missão. Cada um de nós, irmãos, temos a nossa carreira proposta por Deus. E não acontece se Deus não permitir que aconteça. Por isso temos que entender por esta palavra, irmão. Pedro foi mais amado do que Tiago? Não. E por que Tiago morreu e Pedro não morreu? Porque Pedro tinha uma missão ainda a cumprir. Irmão, alguém da nossa família, alguém da tua família, que já terminou a carreira, por que Deus não livrou? Não questione, irmão, não peque, glória ao nome do Senhor. Entenda pela palavra que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas, inclusive para o nosso último dia. Glória a Deus. E bem-aventurados seremos, irmãos, que não sabemos com que morte haveremos de glorificar a Deus. Tiago morreu sendo dado como espetáculo, mas Pedro o Senhor livrou. E quem sabe alguém, por que Deus não guardou o meu pai?
Por que que Deus não salvou meu filho? Por que que Deus permitiu? Porque, olha aqui a palavra, Tiago não era menor do que Pedro, irmão. Tiago terminou a sua carreira, nos aguarda para juntos herdarmos a vida eterna. Pedro não foi desta vez, foi mais adiante. E nós, irmãos, sabe, temos que entender uma coisa, irmão. Tem muitos que entendem que foi liberto, foi um milagre, e agradeço a Deus, e Deus me fez, e Deus me libertou, me guardou. Tá bom, irmão, mas vai chegar o dia da tua partida, e vai chegar o dia da minha. Bem-aventurado que naquele dia e hora estejamos guardando a palavra de Deus. Olha Pedro, irmão, ele tinha tido notícia da morte do companheiro, do amigo, do irmão e do apóstolo igual ele. Ele sabia, e agora ele preso, soldado a todo momento em volta dele, pelo menos 2 aqui, mais 2 ali na frente, tinha 4 por turno, guardando Pedro. E o que diz aqui a palavra, irmão? Na madrugada que o rei tinha proposto, que era o dia da festa maior, de dar o espetáculo matando Pedro, e Pedro previa e sabia, e por certos soldados falavam, tua hora está chegando. Mas o que diz aqui a palavra, irmão? Ele no meio de 2 soldados, com algemas, preso num cepo, ele dormia, irmão. E por que que Pedro conseguia dormir numa situação terrível desta, irmão? Porque ele tinha confiança no Senhor, e ele sabia que nada aconteceria se não fosse a permissão de Deus, e que se ele também ia ser dado por espetáculo, como o seu conservo Tiago, também estava na mão de Deus. Glória ao nome do Senhor. E ele dormia, e deu até trabalho para o anjo, irmão, porque o anjo apareceu ali do lado dele, e diz a palavra que o anjo precisou dar um cutucão, perdoa a expressão, na costela dele, na ilharga, aqui do lado, um lugar sensível que até faz cócegas, mas o anjo bateu ali, levanta depressa Pedro, e ele acordou. Irmão, diante desta palavra, alguém que está aflito, alguém que está entrando em depressão, alguém que não está dormindo direito, irmão, durma e entrega toda a tua ansiedade na mão do Senhor. O que há de vir, virá, e o que há de acontecer, acontecerá. Mas seja um servo de Deus e uma serva de Deus, e lembra-te que nada acontece antes da hora, e nada acontece se não for permissão de Deus. E o anjo bateu, ele acordou, mas não sabia se era uma realidade ou uma visão. As algemas presas, fechadas, as cadeias, abriram e caíram. O que prendia perna e pé caiu. E o anjo ainda avisou: cinge-te, arruma bem a tua roupa, a tua cinta, pega a tua capa, não esqueça, lá fora está frio, e venha, siga-me. E ele foi seguindo, irmão. É um sonho isto. Glória ao nome do Senhor. Soldado vigiando, passaram no meio, os soldados continuaram de olho aberto. Chegaram diante de uma porta de ferro, cheia de cadeados, cheia de correntes, mas tudo caiu e a porta se abriu sem ninguém pôr a mão, irmão. Irmão, é a palavra de Deus, glória ao nome do Senhor. Portas vão se abrir em nome do Senhor Jesus, e cadeias vão cair por terra, e o plano de Deus, irmão, que Ele tem na vida de cada um de nós, vai se cumprir. E realmente o anjo guiou, ainda por um quarteirão, e depois o anjo desapareceu. E ele viu que não era uma visão, não era um sonho, era uma realidade.
e ali ele foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde a igreja se reunia, e um bom número da irmandade estava reunida e orando continuamente por ele. A igreja fazia contínua oração por Pedro. Irmão, às vezes alguém pode pensar, mas toda noite o servo lê um papelzinho ali. Irmão, a oração de um justo tem um grande poder nos seus efeitos. Glória ao nome do Senhor. E Deus se agrada de ouvir a oração da igreja. E ali Pedro então chamou, irmão, bateu, que tinha a porta externa e tinha ali as argolas para bater. E veio uma menina, ouviu, porque os que estavam ali na madrugada daquela noite, irmão, orando, e ela veio e ouviu que era a voz de Pedro. A alegria foi tanta que ela nem foi abrir, foi avisar quem estava aflito. Querendo dizer, se é Pedro mesmo, ele está liberto. E eles estão chorando e aflitos, eu já vou avisar. Glória ao nome do Senhor. Irmão, esta palavra é o prenúncio para alguma aflição e alguém aflito. Irmão, servo de Deus, irmã, serva de Deus, portas se abrirão, libertação vai acontecer e o nome de Deus vai ser glorificado. A menina, quando falava, não creram. Essa menina está fora do juízo, não é possível. Pedro está guardado por tantos soldados lá. Mas quando vieram ver, porque Pedro continuava batendo, era ele mesmo. E ele fez gesto: calem, não dão alarme, eu vou sumir daqui, vou para o outro lado. Mas eu quero que avisem Tiago e avisem os outros. Então, irmãos, às vezes alguém também pode pensar, mas como é isto? Tiago, no início da leitura, foi morto à espada. Como é que aqui agora Pedro pede para avisar Tiago? Então, diz aqui, acenando-lhe com a mão, fazendo gesto para que se calassem, contou-lhes rapidamente ali como Deus, o Senhor, o havia tirado da prisão. E disse: anuncia isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar, porque a prudência mandou, não é, irmão, que ele fugisse e não ficasse junto dos demais, porque ali seria buscado. Então a prudência, irmão, é a ciência do santo, e a prudência deve ser nossa companheira, irmão. E ali então foi pedido para avisar Tiago. E este Tiago é outro que presidia em Jerusalém, era Tiago, irmão do Senhor Jesus, filho de Maria. E o outro Tiago, morto no início do capítulo relatado, era Tiago, irmão de João. Glória ao nome do Senhor. E segue dizendo aqui, irmão, que houve um alvoroço tão grande. Os soldados não sabiam, não entendiam o que tinha acontecido. E ficaram ali alvoroçados, irmãos. E Herodes, quando amanheceu o dia, que era o grande dia planejado por ele para o mal de Pedro, ele teve uma tremenda frustração. Irmão, o plano do inimigo caiu por terra. E o plano do inimigo contra a obra de Deus vai cair por terra. O inimigo vai ficar envergonhado, glória ao nome do Senhor, porque o Senhor vela pela sua palavra, o Senhor zela do seu povo, o Senhor guarda-nos neste mundo, irmão, para que a nossa alma não se perca. E então diz aqui que Herodes ficou muito irritado, procurou, não achou Pedro, fez inquirição, fez uma investigação e mandou justiçar. Quer dizer, irmão, ou ali, normalmente a forma de justiçar, quando alguém não cumpria a ordem, era pena de morte, e matou ali certamente os soldados. E ele ficou tão envergonhado que ele tinha a casa de praia
em Cesareia. E diz aqui a palavra que ele ficou com vergonha de ficar ali na Judéia, ficar em Jerusalém. E ele foi para Cesareia. E ali ficou, irritado, frustrado e envergonhado. É o que o inimigo vai ficar, irmão. Glória ao nome do Senhor. E ele estava irritado também com os habitantes das cidadezinhas de Tiro e de Sidom, que era da Fenícia naquela época. E eles, humilhados, esfaimados, estavam necessitados, irmão, porque mais adiante explica que Tiro e Sidom dependia da Judéia para os alimentos, para as frutas, para os cereais, para o trigo, enfim, cevada, também o azeite, também a lã e também a carne, o leite, os queijos e assim por diante. Diz aqui a palavra, vejam bem, irmãos. O país deles se abastecia do país do rei. E eles precisavam de pedir clemência para Herodes. Está faltando comida para nós. Manda o abastecimento. E eles então fizeram amizade com Blasto, que era o camarista, o camareiro, o homem de confiança do rei. E pela amizade com Blasto, eles marcaram uma audiência com Herodes, para pedir clemência, pedir que o abastecimento voltasse. Os irmãos vejam, irmão, numa greve de caminhoneiros, há o caos que vira, não é? E eles ali sem abastecimento e dependiam de uma ordem de Herodes. Fazendo o caminho, buscando amizade com Blasto, Blasto falou com o rei concordou e num dia designado veio conversar com eles. Mas como ele era muito orgulhoso, cheio de soberba e de grandeza, ele aproveitou o momento para se curar, por certo, da vergonha que passou em Jerusalém. Ele vestiu as vestes de gala reais e assentou-se na tribuna dele e na cadeira real, com a tribuna, e aproveitando a tribuna, como era político e como tinha o fermento crescendo dentro dele, ele fez um discurso inflamado, tendo plateia para ouvir. E o povo, irmão, que era necessitado, estava precisando do abastecimento, começou a gritar, louvando Herodes e dizendo: essa voz que nós estamos ouvindo não é de homem, não. É um Deus falando conosco. É voz de Deus. Essa não é voz de homem, não. E ele aceitou aquilo. Se sentiu um Deus perante famintos. Se sentiu grande perante pequenos. Se sentiu importante perante necessitados, irmãos. E Deus não se agrada disso. Deus não se agrada da grandeza. E muito menos de que alguém tome o louvor de nome de Deus que a ele pertence. Mas Herodes aceitou. Ele gostou. Ele se alimentou de que o discurso dele era um Deus falando, não era um homem. Pois isso daí os reis queriam, irmão. Os Césares, eles queriam, eram louvados e se ajoelhavam diante dele. E era louvado como Deus. Mas Deus aqui não aceitou. Quando ele não deu glória a Deus, porque o dever dele era dizer: não. Voz de rei, voz de um grande homem, eu aceito, mas que eu sou Deus, não. Deus está no céu. Mas ele não fez isto. Ele não deu glória a Deus. Ele absorveu a glória para ele. E Deus diz aqui a palavra, enviou um anjo que o feriu naquela mesma hora, com vestes reais bordadas de ouro e tudo, mas o anjo o feriu,
e aquela ferida, irmão, não se fechou por nada. E, perdoe, mas a palavra, teve uma morte horrível, comido por bichos, e expirou. É a palavra que Deus nos manda nesta noite, irmãos. Bem-aventurado quem é humilde, bem-aventurado quem não se irrita, bem-aventurado quem não tem ódio, bem-aventurado quem não deseja o mal, não procura a morte dos outros, bem-aventurado quem tem piedade para com o pobre, porque aquele que é arrogante, aquele que é soberbo e aquele que gosta da glória, o Senhor se desagrada com ele, como desagradou de Herodes. E alguém que está preocupado, se sentindo preso em toda essa situação que nos encontramos, irmão, guarde esta palavra, descanse, durma. Pedro dormia, irmão. Dorme, irmão, dorme, irmã. Esta noite você vai ter paz para dormir bem, porque a tua causa, a minha, da igreja, está na mão do Senhor, e poderoso é o Senhor para dar uma ordem, portas se abrirão e milagre acontecerá. Então vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar, e disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou o conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é limpo, quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro,
que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Ora, vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Glória a Jesus. Queridos irmãos, Apocalipse é o livro das revelações, as quais Deus deu ao apóstolo João, de ver, de ouvir, de contemplar as coisas que Deus estava manifestando para os dias futuros. Ele teve, podemos dizer que foi agraciado por Deus, e nós também, por esta dádiva tão grande de antecipadamente ter conhecimento do plano de Deus com respeito a este mundo que nós vivemos. Já desde o tempo de Abraão, quando o Senhor anunciou e constituiu uma família que nele seria formada, Deus tem manifestado interesse em ter o homem perto de si, o povo que ele escolhera perto de si. Mas como a Irmandade conhece tudo o que sucedeu ao longo dos séculos, mas a palavra teria que se cumprir um dia, pois na verdade o que Deus queria fazer era trazer o homem para si, mas não este homem mortal, porque este homem feito à imagem e semelhança do Senhor, ele perdeu a imortalidade quando ele preferiu acreditar ou crer na palavra do adversário de Deus e descrer da palavra de Deus, crendo na palavra do adversário, descrendo da palavra do Senhor. Isto demonstrou que o mal nascera neles, tendo o desejo de serem iguais a Deus. E essa foi a condição então que gerou neles a morte, tornaram-se mortais. Mas o plano de Deus de trazer o homem para si, ele se estendeu então em fazer um homem com um corpo que não fosse mais feito do barro, da terra, mortal, porque este morreu perante Deus. Ele ficou vivo na carne, mas o homem que recebera o dom da vida de Deus, perante Deus, ele foi morto. Mas em Jesus Cristo foi ressuscitado. Por isso somos novas criaturas, que em Cristo ressuscitamos. Mas então agora, esta vida que se desenvolve em nós, que vai depois tomar um corpo para viver, que não será um tempo de 80, 100 anos aqui na terra, ou menos, ou até um pouco mais, mas será a eternidade que Adão perdeu, que não será mais numa terra comprometida por haver se tornado maldita, pois receberam o sangue de Abel quando foi morto. Então a terra, ela vai ser desfeita, como o apóstolo Pedro também descreveu. Com um estrondo, as obras que serão queimadas se desfarão. Haverá uma nova terra, um novo céu, no lugar onde habita a justiça. E nesse lugar, então, os que lá irão viver, haverão de ter um corpo para a eternidade, porque a vida é eterna. Glória ao nome do Senhor. Mas ninguém poderia imaginar como seria esse lugar. Então, o que fez o Senhor Jesus? Ele condicionou o apóstolo João para poder ver e ouvir
e vê-lo como ele era agora glorificado. Porque João viu o Senhor Jesus no seu estado de glória. Bendito seja Deus. Mas ele foi condicionado a isto. Isto é, o Senhor lhe deu a graça, podemos dizer, deu a graça de sofrer uma prisão, foi encarcerado, e ali ficou entregue exclusivamente ao Senhor, nos seus pensamentos e meditações, só pensando no Senhor, que não havia outra coisa. E ali então o Senhor apareceu a ele e mostrou o que haveria de acontecer nos dias dos finais dos tempos. E essas profecias ficaram então registradas por João. E vem aqui então o tempo, irmão, dos finais delas, quando então iria aparecer a vitória final de Cristo. Porque o Senhor Jesus venceu o inferno, venceu o diabo, venceu a morte. Mas nós não vencemos. O homem, mesmo chamado por ele, não venceu. Estamos lutando e muitos perdem, muitos são vencidos pelo pecado. Então, a obra não está completa ainda. Ela vai se completar quando o número dos escolhidos se completar, isto é, todos os chamados agora estão na condição de perfeitos. Então eles irão morar num outro lugar, que Deus então, depois das vitórias de Cristo dada a João de ver como seria no fim, cujo fim, irmão, se lá já era próximo, já era tempo curto, imaginemos depois de 2000 anos, e pelos sinais dos tempos, e pelas manifestações que ocorrem neste mundo, pelos cumprimentos das profecias de Deus e de Cristo, nós podemos perceber que a vinda ou a volta do Senhor Jesus, ela cada dia está mais perto. Bendito seja o Senhor. E que mais depressa Ele está desenvolvendo o trabalho na vida daqueles que irão habitar lá. Nós temos, pela nossa natureza humana, a necessidade de mantermos sempre uma esperança no nosso viver aqui, na nossa saúde, nos dias que nós vivemos, no nosso conforto. Não queremos ficar doentes, não queremos sofrer, não queremos ser contrariados, não queremos nada que nos angustie. Nós só queremos paz, alegria, felicidade. Assim é o ser humano. Por quê? Porque ele está fundamentado aqui na terra. Mas dentro de nós se forma um outro ser, que ele não está voltado a estas coisas. Ele não está interessado no que nós, como seres humanos, estamos. O interesse dele está numa coisa além do véu, uma coisa superior, uma coisa para a eternidade. Nós somos muito frágeis. Nós só pensamos no nosso dia a dia. Santo é o Senhor. Mas aquilo que está dentro de nós, gostaria que nós, como seres humanos, pudéssemos interpretar o que ele sente. Davi conversava com a sua alma. Por que estás abatidas dentro de mim, ó minha alma? Ele procurava saber o que se passava com ela, porque ele pensava, bom, eu sou rei, não me falta nada, mas a minha alma deve ter alguma coisa que ela não está contente. Então eu quero saber. E quantas vezes que aquilo que está dentro de nós se desenvolvendo, se formando, que é de Deus, gostaria que nós contribuíssemos, que nós compreendêssemos a necessidade que tem de Deus, a necessidade que ela tem, porque Davi também dizia, como o servo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. E quantas vezes dentro de nós, este ser que se desenvolve dentro de nós, está ansioso, gostaria de encontrar o Senhor, gostaria de que Deus se manifestasse um pouquinho e se alegrasse, mas nós estamos ocupados com outras coisas, temos outras coisas mais importantes, temos nossos compromissos, nossos passatempos, nossas coisas que a gente gosta de fazer, e a alma está ali a pensar que ele não lembra de mim,
Será que ele não pensa um pouco? Quanto que eu gostaria de saber como será lá onde nós vamos morar? Quanto que eu gostaria de saber que jeito que é a cidade? Quais as virtudes que tem a cidade? Quem é que vai entrar lá? Então, antes do Senhor falar isso aqui, mostrar para o apóstolo João, ele falou assim no verso 27 do capítulo anterior, ele disse: e não entrará nela coisa alguma que contamine, nela, naquela cidade para onde iremos. Não entrará coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. Lá não tem mentiroso. Mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aqui, irmãos, merece uma consideração. Nós, como filhos de Deus, temos o dever de vez em quando fazer uma consideração, uma conferência, a ver se realmente é como quem está viajando para um lugar que ele não conhece. Então, ele tem escrito a cidade que ele vai, as referências, ele está na estrada, nunca passou por lá, mas ele fica ansioso, a pessoa fica ansiosa para ver uma placa de identificação. Mas às vezes ele vê placa que fala de velocidade, placa que diz que tem perigo na pista, placa que diz que tem subida, que tem um aclive, um declive. Mas ele está curioso para saber, será que eu estou no rumo certo? Será que eu vou chegar lá onde eu tenho o meu destino traçado? Lá uma hora ele vê uma placa e ele falou, graças a Deus, vai até mais devagar para ler atenciosamente se é realmente o rumo e o destino que ele está seguindo. É o que a nossa alma quer fazer de vez em quando, mas nós não damos oportunidade. Mas vamos dar essa oportunidade agora, irmãos. Aqui aquilo que está dentro de nós possa sentir que realmente estamos no rumo certo. Que nós estamos inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quer saber, irmão? Quer saber, irmã? Se o teu nome está inscrito lá? Se foi feita uma inscrição do teu nome para chegar lá e habitar lá? Se quiseres saber, põe-te em comunhão agora. Glória ao nome do Senhor. Paulo escreveu, o Espírito de Deus, junto ao nosso Espírito, confirma em nós que somos filhos de Deus. Então, quer saber se és filho de Deus e que teu nome está inscrito lá, que foi feita uma inscrição no teu nome para habitar lá? Quer saber? Então veja se o Espírito de Deus confirma no teu espírito aí dentro de você, se você é filho de Deus. Se o teu coração arder, se você sentir algo que mexa com o teu interior, considere homem feliz, mulher feliz, porque tu irás habitar na cidade santa. Glória ao nome do nosso Deus. Então ele dizia, irmãos, falava, descrevendo o que haveria de acontecer, as vitórias de Cristo sobre a besta, sobre o falso profeta, que em breves tempos haverá de se manifestar, porque os movimentos que se vê no mundo, irmãos, prescrevem que algo há de acontecer nesse mundo. Isso tudo caminha velozmente para que a palavra de Deus se cumpra. É claro que não sabemos o tempo, porque isso está nas mãos de Deus, mas o Senhor Jesus um dia criticou o pessoal lá, os fariseus. Vocês sabem conhecer a face do tempo, quando vê que o sol está, a tarde está um pouco rubro, sabe que vai haver tempestade, ou quando está assim, desta maneira, vai haver calmaria, vai ser um tempo bom. Então a face do tempo aí vocês conhecem, olhando para cima. Vamos olhar para cima agora e conhecer um pouquinho, irmãos, como está a nossa condição com Deus.
se nós estamos fazendo parte da multidão que está inscrita, glória ao nome do Senhor, e que nós vamos morar nesse lugar, porque veja, irmãos, nunca mais nesse lugar vai haver maldição contra alguém. Aqui há maldição, irmão. Aqui há maldição toda hora. Um maldiz o filho, outro maldiz a mulher, outro maldiz o marido, e assim por diante. Maldições neste mundo é o que não falta, mas lá não haverá maldição contra ninguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos e servas irão servi-lo. Aqui nós estamos lutando para servir ao Senhor no pouquinho que nós fazemos. Por exemplo, agora, nesta atenção que tu estás dando ao Senhor, assentado aqui, ouvindo a palavra de Deus, tocaste o teu instrumento, cantaste, tocaste o órgão, trabalhaste na organização disto tudo, procuraste a comunhão, ajudar para que o culto seja oferecido a Deus de forma perfeita. Este pouquinho que estamos oferecendo está agradando a Deus, porque estamos o servindo. E quem está aí na sua casa agora, assentado no chão, assentado na cama, num sofá, num banco, numa cadeira, de pé, na esquina da rua, num lugar longe de casa, onde estiver, tu estás servindo a Deus. Então tenha certeza, o teu nome está inscrito no céu. Glória ao nome do Senhor. E nós vamos ver os seus rostos, e nas nossas testas vai estar escrito o nome do Senhor. E neste lugar não haverá noite, e não vamos necessitar de luz elétrica, nem do sol, porque o Senhor alumia, e nós vamos reinar com Ele para todo sempre. É essa a esperança da igreja, é essa a esperança do povo, pois o Senhor manda esta palavra nesta noite, e diz que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Bendito seja o Senhor. Ardente expectação, irmão, das criaturas espera a manifestação dos filhos de Deus. Hoje estamos aqui, os filhos de Deus estão aqui, reunidos. Nós pela fé cremos que multidões estão por aí, irmãos, nesta mesma comunhão. Se é horário lá, aqui é 7:08, pode ser meia-noite, a hora que for em outro lugar, deve ter gente que está aí ansiosa, olhando num celular ou num computador, em alguma coisa, pensando, eu também quero saber se estou inscrito, eu também quero saber se faço parte, porque eu sofro, eu padeço neste mundo, tantas aflições, tantas angústias, gostaria de saber se vale a pena sofrer o que sofro, gostaria de saber se eu estou no rumo certo, pois na tua comunhão, receba agora a virtude que passa por aqui, é um punhado de gente que está aqui recebendo, receba aí onde estiver, a presença de Deus, que agora confirma, tu és meu filho, tu és minha filha. Glória ao nome do Senhor. Santo é o Senhor. Dores, angústias, aflições, enfados desta vida, luto, dor por alguém que está internado em sofrimentos, são momentos, tudo passa. Daqui a pouco cada um de nós partiremos, ou partirá. Chegou a vez, vamos indo já. Mas bem-aventurado quem conferir no coração e o Espírito de Deus mover aqui dentro. Tu és meu filho, você está inscrito. Hoje, irmãos, os irmãos, se quiserem saber, a inscrição ainda está aberta. Santo é o Senhor. Se alguém quiser se inscrever, achega-te agora ao Senhor pela tua comunhão.
E peça misericórdia, meu Deus, tem piedade de mim, inscreva-me também, eu quero ver a tua face. Aquilo que está dentro de mim pula, geme, espera em alguma coisa que nunca encontrei, mas agora ouvindo esta pregação, meu coração ferve. Davi dizia, meu coração ferve com palavras boas. Ferva o teu coração, ferva o coração da irmandade com a palavra de Deus, e tenhamos a certeza que ainda tem muita gente para ser inscrita, e aos inscritos, saiamos daqui hoje e de onde estivermos com a certeza que somos participantes da glória de Deus. E bendito seja o Senhor. Irmãos, quando o moço vai casar, a moça, então está chegando, o casamento está marcado. Eles começam a arrumar tudo o que precisam. Enxoval, ela compra o que precisa, ele também. Marca o dia do casamento, acerta tudo, está tudo arrumadinho, mas não tem casa. Então sai procurando casa. Acharam lá um apartamento, uma casinha. Então chega para a família, ó, nossa casa já arrumamos, já temos casa. Ah, então já pode casar? Não, ainda não. Mas por quê? Precisa preparar, precisa mobiliar, precisa colocar tudo que é necessário para a gente viver lá. Mas a casa já temos. Hoje o Senhor avisa pela palavra, a casa já está preparada. O embelezamento depende de nós. Quem quiser ir providenciando desde já mobília, adornos, embelezamento para a tua casa, pode ser que hoje mesmo você não vai fazer um carnê e nem usar um cartão de crédito para comprar o que precisa. Põe-te em comunhão. Pode ser que haja uma dispensação no final desta palavra e o Senhor começa a encher a tua casinha de bens. Santo é o Senhor. Casais que estão em desordem no comportamento matrimonial, mas que diante dos conselhos que Deus deu e diante da palavra estão agora pensativos. Deixe o Senhor entrar agora e mobiliar a vossa casa. Haja uma reconciliação entre marido e mulher, entre pais e filhos, filhos e pais, e que agora a virtude que passa por aqui entre nas casas onde tiver um coração preparado, unam-vos no amor e na caridade, e recebam agora a mobília para a vossa casa espiritual. Se houver comunhão contigo agora, pode ser que o Senhor comece a dispensar nesta oração de agradecimento, quem sabe uma comunhão maior apareça entre nós. A glória de Deus encha o vosso coração e a tua casa seja embelezada com caridade, com as virtudes de Deus, porque estamos prestes a receber a nossa casa, que é a morada eterna nos céus. Santo é o Senhor. Irmãos, bendito seja o Senhor. Quanto mais importante são as pessoas que casam, melhor e mais embelezada é a casa. Hoje, por esta palavra, o Senhor quer embelezar a nossa casa espiritual. Quem quiser agora que a vossa casa espiritual seja aquela que te encha os olhos quando vê na tua comunhão, receba agora a presença de Deus. Deixa o Senhor formar em ti as suas virtudes, os seus dons, e nós vamos servir a Deus com alegria, enriquecidos pela sua palavra. Deus seja louvado.